necessitam. E hoje nós vamos estar falando sobre uma resposta. Mas nós precisamos da resposta, né? Temos tantas perguntas e precisamos das respostas. Uma resposta para as tragédias da vida. Todos nós passamos por algum momento menos bom, menos fácil, né? Como a irmã falou, casa teve algumas situações, né? E nós tivemos o Luizinho ali, né? Joinha, como é que ele está, né? Melhorando, sempre melhorando, né? E a irmã, eu cheguei e disse: irmã, eu estou estranhando, você não trouxe os seus óculos, né? Porque ela fez uma cirurgia, ela agora está enxergando tudo, está enxergando tudo. Cuidado com o que vocês falam, tá? Que ela está vendo tudo. Então, nós temos visto como Deus tem trabalhado, né? O nosso irmão Marcelo recebeu uma sentença, não foi, Marcelo? Foi quase um machado. Eu posso imaginar se tivesse sido eu, se cortaram as pernas. O Marcelo foi lá calminho e durante um tempo passou pelo vale da sombra de várias coisas que passaram na cabeça dele, e hoje ele está aqui para a glória do Senhor. Poderíamos falar de outros irmãos, né, Vera? Como teve, né, foi difícil. Não é, irmã, não é, irmã, não é, irmã, não é, irmãos, não é você em casa. Quantas tragédias. Mas deixa eu dizer uma coisa, no meio de tudo isso, Deus é bom o tempo todo. Podemos falar de uma menina, né, que esta semana foi motivo das nossas orações na sua apresentação, não é? A nossa querida irmã teve uma apresentação e os de casa estão perguntando: quem era? Quem era? Milena. Milena passou por uma apresentação. E ela disse: pastor, eu fiquei ansiosa, mas eu não queria ficar. Eu disse: é interessante que eu também sou assim. Eu às vezes fico ansioso e não quero ficar, eu tenho que fazer que nem o salmista. Ô alma, fica quieta. Tu não confias no Senhor? É um diálogo comigo mesmo, né? Fica em frente ao espelho e fica quieto, te acalma. E Deus trouxe essa vitória para nossa irmã, né? Ela teve dengue, ela teve zika, ela teve chikungunya, ela teve esse coronavírus. Ela teve tudo. E teve sempre Deus do lado dela. Deus é bom, até no meio dessas circunstâncias mais adversas, mais críticas, que faltava dizer assim: só falta agora vir o coronavírus. E ele veio, ele chegou, bateu na porta, mas teve que ir embora. Porque as tragédias da vida não anulam, nem nunca vão anular a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor. Como nós acabamos de cantar, Deus é bom, Deus é fiel. Mas tem algumas tragédias que na nossa vida vão acontecendo, que nós temos a pergunta: e agora, Senhor? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer conosco? Mas eu quero dizer para os irmãos que se não tiver chuva, não vai ter arco-íris. Não é verdade? As lágrimas, elas vêm por causa da dor e aliviam a alma daquele que chora. Quando nós estamos olhando as grandes montanhas, só conseguimos enxergá-las como grandes quando nós estamos no vale. E também só é possível enxergar o brilho das estrelas quando a noite está escura. Nós vamos ver esse texto aí, do nosso amigo Jairo. Enquanto Jesus estava falando, e isto era falando com a mulher que tinha uma doença que há 18 anos estava sangrando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais de incomodar o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras, virando-se para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, excepto Pedro, Tiago e João, irmão Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Ele levou o pai
e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. O que quer dizer, menina? Levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Jairo também passou por um momento bem crítico da sua história. Apesar de ser um líder da sinagoga, pessoa responsável, talvez administrador, talvez um zelador, talvez um diácono, talvez, era líder. E ele passou por um momento bem amargo. A sua filhinha, que ele amava, tinha 12 anos, ela estava sofrendo de alguma coisa que ele não tinha como solucionar. Os médicos não tinham resposta. E o que acontece? Ele corre para Jesus. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava de alguém que lhe desse uma esperança. E como é que é difícil nós olharmos os nossos filhos e dizer assim: e agora, o que fazer? Né, mamãe? Quando a criança está chorando e você diz: por que chora? E a criança não diz nada, né? Ela não sabe. Talita cumi não é o nome da criança. É donzela, a tradução correta, menina, donzela. A donzela estava deitada às portas da morte e a morte estava tentando levá-la. E o pai, desesperado, ouviu falar de alguém que fazia alguma coisa diferente na história dos outros. Mas ele não queria que a história dos outros fosse contada para ele. Ele queria ter uma história para contar para os outros daquilo que aquele que fazia diferença na vida dos outros estava fazendo agora na sua. E por isso ele correu, e se joga naquela desespero, adora Jesus e pede por amor de tudo o que possam imaginar para que ele fosse até sua casa. A multidão sempre acompanhou Jesus. E a multidão sempre tem os dois lados. O lado uau e do lado o lado de e o lado mata. Por isso nunca se fina a multidão. A pior coisa que tem são as multidões. As multidões traduzem-se em 2 sentidos claros. O daqueles que não sabem nada e daqueles que nada sabem. Porque no fundo, o que eles querem é show. Não sabem nada, não querem nada. É multidão. Mas Jairo não queria ser multidão. Foi por isso que Jesus mandou a multidão ficar para trás. Não pode participar daquilo que é sagrado para aqueles que acreditam no sagrado. É por isso que muita gente à face da terra é só multidão e não vê os sinais, não vê as maravilhas, não vê as curas de Jesus. Porque é só multidão, do oba-oba, para contar a história daquilo que os outros contam da sua própria vida. Jesus parte da praia para a casa de Jairo, e enquanto caminha, alguma coisa acontece no meio da história. Jesus sabe que saiu virtude, saiu poder dele, e ele pergunta e para no meio do caminho. Jairo está desesperado, quer ir para casa, sua filha está à morte. A filha estava morrendo mesmo, você sabia? Tanto que ela morreu. Ela estava morrendo tanto que ela morreu. Era um fato real. A criança não podia esperar mais. O oxigênio que ela precisava estava na praia. E o pai foi buscar o oxigênio da praia. E quando chegou o oxigênio no meio do caminho, parou. Para atender uma mulher. Uma mulher que já tinha sido curada. Coisa mais estranha, né? Mas ali tinha mais uma forma de ensinar Jairo. Jesus não parou para conversar com aquela mulher, nem Jesus deixou que aquela mulher o tocasse, nem a história aconteceu por acaso. Há sempre algo que Jesus quer ensinar. É muito pedagógico. Tudo que Jesus faz, ele tem uma lição importante para quem quer que seja, e quem quer que seja que esteja atento para aprender. Porque o problema da multidão é que não aprende. Você vê, você prega o evangelho para as multidões não aprendem. É cabeça ao vento. A gente explica e não quer aprender, por quê? Só aqueles que estão ligados é que veem aquilo que Jesus está fazendo. Jesus não parou para conversar com a mulher, para tratar de um assunto, quem me tocou.
Jesus não estava preocupado com quem tinha tocado. Ele estava preocupado com o coração daquela que tinha sido a pessoa que tocou ele. Os discípulos ficaram até arrepiados, né? Mestre, você está brincando, né? Tanta gente aí te cutucando, está perguntando quem me tocou. E a pergunta de Jesus não foi quem me tocou. Ele disse, quem me tocou, mulher, entre aspas, porque a palavra quem no original é como se fosse um feminino. Quem me tocou foi uma mulher. Uma mulher especial. Jesus dirigiu a pergunta diretamente para a mulher. A mulher não tinha saída, porque algo tinha que ser ensinado ali. E no meio daquela história toda, aparece os da casa de Jairo e disse assim, olha, vale a pena não. Deixa para depois. Vamos fazer o sepultamento da tua filha. Mas Jairo já tinha visto o que tinha acontecido. Tinha uma conversa acontecido entre a tua filha morreu, aquele momento da tua filha morreu, e o para trás tinha acontecido algo extraordinário. A mulher tinha confessado tudo o que tinha acontecido para ela. Disse, olha, eu sofria 18 anos, eu gastei tudo nos médicos, os charlatões da vida me levaram tudo, fiquei sem nada, a única esperança foi olha, se eu tocar eu vou ser curada. E isso estava no meu coração, por isso eu não falei para ninguém quem eu era. Eu me disfarcei, eu entrei no meio da multidão e eu vim, porque se eu viesse reconhecida por alguém, eu ia dizer imunda, porque ela estava sangrando. A mulher que estava sangrando não podia chegar perto dos santarrões, era impura. Jairo vê e ouve a história daquela mulher. Jesus deixa ele ouvir. Ouve Jairo. Jesus está de costas para Jairo, falando com a mulher. Os homens chegam e Jesus diz assim, psst. Tu já ouviste essa história? Tu viste o que aconteceu? Interessante, né? As palavras de Jesus. Não temas, acredita em mim. Aquilo que eu fiz por ela, posso fazer muito mais. Você imagina, já ficou na prensa. E agora, vai acreditar ou não? Agora, ele vai crer ou não? Ele vai entender ou não? O que fazer? Será que ele vai desistir? Será que ele vai abrir mão? A verdade é que as tragédias da vida, elas são sempre inesperadas. Elas não chegam avisando, elas chegam surpreendendo. E por vezes nós temos pessoas que são surpreendidas com infidelidade conjugal, notícia de uma enfermidade incurável, algum filho que sai e entra no mundo das drogas, uma demissão, a falência de uma empresa, a morte de um querido. Sempre chega alguma notícia na hora em que a gente menos espera. E lembre-se, todos nós somos sujeitos a tragédias. Mas o problema na vida não são as tragédias, porque elas um dia chegarão. Mas aquilo que eu vou fazer quando as tragédias chegarem. O que fazer quando as tragédias chegarem? Quem estará comigo quando as tragédias me alcançarem? Em quem eu vou confiar? E é olhando para essa experiência de Jairo que eu queria fazer essa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, ou melhor, que você saiba. É preciso saber isso. Jesus se importa com a sua dor. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, confie em mim. É algo que precisa de estar bem firme na nossa mente, no nosso coração. Ficar atento às circunstâncias da vida e ficar sabendo de que aquilo que você está passando
você não está passando sozinho, porque Jesus sempre se importa com pessoas. Jesus sempre se importa com pessoas. É só você olhar as Escrituras e você vai encontrar Jesus movido de íntima compaixão. Jesus se move de íntima compaixão, o seu coração se aperta perante a dor da vida de cada ser que estava perto dele ou ia ter com ele. Você deve se ter lembrado de algumas histórias como aquele leproso, imundo, bem leproso, é um leproso bem leproso. Ele disse para Jesus: Senhor, se tu queres, não é se tu podes, não, é se tu queres. Tem orações que nós dizemos, né, no nosso vício de linguagem: Senhor, que tu possas abençoar fulano, que tu possas, estamos quase duvidando. Se tu queres, Senhor, abençoa. Porque a realidade foi essa que ele falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus diz para ele: eu quero. Mas quando ele diz eu quero, sabe o que é que Jesus faz? Ele abraça o leproso. Porque a palavra que está dizendo Jesus tocou, a palavra tocou significa segurar, abraçar. Não é tocar assim. Quem toca a campainha, coloca um dedinho, né? Jesus estava tocando na coisa mais imunda que existia à face da terra naquela época, que era um leproso. Jesus toca o leproso. Jesus jamais poderia ter tocado, porque quem toca leproso fica imundo. Só que era ao contrário. O puro tocou o impuro e o impuro ficou puro. Não foi o impuro que tornou o puro impuro, não. Foi o puro que purificou o impuro e pôde tocar, porque ele pode tocar a sua vida, a minha vida, e nos tornar puros, porque o pecado mancha a minha, mancha a sua vida, mas quando Jesus me toca, por isso ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós podemos ver que Jesus não estava preocupado com aquelas circunstâncias, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. Ele olhou para o sofrimento de Jairo, não eram as circunstâncias que Jesus estava olhando. O coração de Jesus estava movido dessa íntima compaixão de dor para aquele homem. Por isso ele precisava de ensiná-lo aquele momento, aquela escola da vida, aquela mulher. Jesus se importava com a mulher. Mulher era importante para Jesus. A mulher que estava perante ele não era uma pobre coitada, era um ser humano que Deus amou de tal maneira que o enviou seu filho para morrer por ela. Ela era uma mulher adulta e Jesus disse: eu me importo também com a tua filhinha, criança. Por isso, creia somente. Eu estou contigo, eu estou do teu lado. Você não está sozinho, eu me importo com a tua dor. Em Mateus 9, 35 e 36 diz que depois disso Jesus passou por todas as cidades, vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si fazia-lhe doer o coração. Sabe por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque o mundo não quer Jesus, a multidão não quer Jesus. Porque querer Jesus significa olhar para ele e dizer: Senhor, tu és o único. Eles não querem que ele seja o único. Eles querem ter muitos. Eles querem viver muitos. E procuram nas fontes erradas. Jesus diz para ele: não tenha medo. Confie em mim. Jesus se importava com aquela tragédia, mas ele também exige uma coisa: você tem que crer nele. Você não tem que crer numa religião. Você tem que depositar a sua fé em Jesus Cristo. Você que nos assiste, a sua fé não tem que ser na religião A, B ou C, tem que ser em Cristo Jesus. Só Ele pode mudar a história. Jairo era da sinagoga, ele não procurou na sinagoga, porque lá não encontrava. Ele conhecia a lei, ele conhecia tudo certinho, mas ele não tinha aquele que poderia fazer tudo, por isso ele foi à procura dele. Encontrou na praia e levou-o para casa. É uma questão de fé, ou você crê ou não crê. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão pessoal. Eu não posso dar fé para você, eu não posso acrescentar fé para você. Ou você exercita a sua fé, ou então sempre vai ficar mendigando alguma coisa. O fato de você estar aqui me ouvindo, você estar aqui presente,
É uma demonstração clara de que Jesus se importa com você. Por isso essa mensagem é para todos nós, mas é para você que está passando por esse momento. Saiba que Jesus se importa com a sua dor. Em segundo lugar, entenda que nada pode frustrar os planos de Jesus. Primeiro eu queria que você soubesse, mas agora eu quero que você entenda. Tem que haver entendimento. Entenda que nada pode frustrar os planos de Jesus. Olha esse versículo aí. Vamos ler juntos? A multidão riu de Jesus. Enquanto a mulher do fluxo de sangue recebia a graça, a misericórdia, o pai da menina enferma vivia a notícia mais trágica da sua vida. Sua filha morreu. Jairo, ele não podia esperar. O caso dele não era emergência só, era emergência, era prioridade máxima. Ele estava vivendo uma necessidade que era algo que não podia ser adiado um segundo. O oxigênio tinha que chegar para a filha. O oxigênio ficou parado, como eu estava dizendo, no meio do caminho, e a sua filha sem oxigênio morreu. Mas entenda, o oxigênio pode parar em qualquer lugar da sua vida, da sua história. Que se Ele tem um plano para a sua vida e para a sua história, Ele vai cumprir. Você lembra-se de Marta e Maria? Disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o morto não está morto para mim, o morto está vivo. Porque Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Só que o povo não entende isso, a multidão não entende isso. São poucos os que entendem isso. São poucos os que querem isso, porque querer isso significa abrir mão daquilo que são as nossas crendices, da nossa superioridade. É o nosso orgulho que impede o agir de Deus na nossa história, na nossa vida. Nós somos orgulhosos demais para nos submetermos a uma autoridade chamada Jesus Cristo. Nós somos capazes de nos sujeitar a qualquer autoridade, menos aquela que nos liberta. As autoridades mundanas, infiéis, que colocam pesos em cima de nós, nós reverenciamos. Você pode imaginar, todos os 4 anos você vai ter que fazer eleição, votar. E você vota em pessoas que vão sacrificar você, vão pesar em cima de você, vão maltratar você. E tem gente saindo com bandeira para defender. É estranho. Aparece alguém que diz que não vai colocar peso em cima de você, vai tirar. Aparece alguém que diz: eu vou curar, vou libertar, vou salvar a sua vida, vou modificar a sua história, vou tornar você um filho de Deus. E a pessoa diz: vou pensar nisso. Mas de 4 em 4 anos ela sai para votar e discute que aquele é melhor, e aquele é pior, e aquele é bom, e aquele é mau, e aquele não sei quanto, e levanta a bandeira. Mas para Jesus, para Jesus é difícil da pessoa se vergar. Esse eu não sei, eu vou pensar sobre isso. Jairo, ele precisava de uma ação. E ele chama Jesus. Quando Jesus está tratando daquela mulher, ela está tratando de Jairo. Por isso, como eu disse, a demora de Jesus foi pedagógica, foi para ensinar, para que Jairo entendesse que Jesus tinha todo o poder, e aquilo que ele ia fazer era algo extraordinário para a vida de Jairo e da sua filha. A demora de Jesus na sua vida. Você está dizendo: Jesus está demorando, eu não estou aguentando mais. Deixa eu dizer, a demora de Jesus está sendo pedagógica. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado, mas Ele nunca atrasa. Porque o relógio do Senhor, Ele marca as horas certas no tempo dEle.
Diz-nos as Escrituras que na plenitude dos tempos Jesus veio ao mundo. E na plenitude dos tempos Ele voltará novamente. Assim como Ele veio da primeira vez, Ele virá da segunda. E não é diferente para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história, para a nossa igreja, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Nada vai impedir os planos de Jesus. Você lembra-se da tempestade? Os discípulos estavam desesperados, já tinham tentado tudo. Já se fazia tarde e Jesus não havia ido ter com eles. E Jesus não tinha nem barco. Jesus atravessou por cima das águas. Não tente dar a Jesus a forma dele fazer as coisas na sua vida. Os discípulos deixaram um barquinho para Jesus, mas Jesus não precisa de barco para chegar onde Ele quer. Jesus, Ele tem os seus próprios métodos e as suas próprias formas de agir com cada um de nós. Jesus não se repete na história de ninguém. Aquilo que Ele faz na minha história é para mim. Por isso eu fico muito triste quando as pessoas tornam o seu testemunho uma doutrina. Eu fiz assim, assim, assim. Você não tem porque você não faz assim, assim, assim. Não aceite isso. Ele devia ter era vergonha na cara por falar isso. Porque se Jesus teve graça e misericórdia sobre a vida dele, Ele vai ter graça e misericórdia sobre a vida do outro, do jeito que o outro precisa, não do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Eu não tenho que determinar nada para a vida dos outros. Eu tenho que procurar ver o que é que Jesus tem para mim. E você tem que procurar o que é que Jesus tem para você. Não se repete, a história de Jesus não se repete nunca na vida de um igual à vida do outro. Jesus chamou 12 discípulos, 12 completamente diferentes, não tinha ninguém igual. Nenhum valia nada. Se você for estudar, não valiam nada. Jesus teve que trabalhar um por um, cada um pior que o outro. Teve um até que o vendeu. A gente hoje diz assim, os apóstolos do Senhor Jesus não valiam nada. Por isso, não desvalorize pessoas que para você não valem nada. Jesus pega e transforma em discípulos e apóstolos para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo não valia nada, assassino. Jesus pegou e transformou ele no maior dos apóstolos. Quando Jesus vai fazer um trabalho, ele trabalha pedagogicamente com cada pessoa. Ele não se repete, ele não faz cópias. Aquilo que fez comigo vai ter que fazer com você, aquilo que fez com você vai ter que fazer comigo. Nada disso. Jesus ia trabalhar na vida de Jairo e mostrando para ele que ele tem poder sobre as enfermidades e tem poder sobre a morte. Mas Jairo tinha que crer. Nada impede Jesus de atingir os seus planos. Nada pode frustrar os planos de Jesus para a sua vida, para a minha vida. E é interessante que quando Jesus chega lá na casa, o que ele encontra? Um alvoroço, choro. Eu coloquei de propósito a multidão riu, que é o versículo 40, para você ver o contraste, a hipocrisia da multidão. A hipocrisia, lamentando e chorando em alta voz, ai, morreu, fazendo aquele escândalo todo. E Jesus disse, calma gente, Jesus traz paz, traz alegria, traz conforto, Ele traz uma palavra de ânimo. E elas fazem o que a multidão? Riu, de quem? De Jesus. Então não se admire quando você falar de alguma coisa para a multidão e a multidão ri de você. A multidão não vai aceitar, porque é loucura. O que Jesus falou é loucura, não chora, gente. Criança não está morta, ela está dormindo, eu vou acordar. Nossa vitória não está morta, apenas dorme. A sua vitória não está morta, ela está dormindo, e Jesus vai acordá-la em nome do Senhor Jesus, Ele mesmo, no seu próprio nome, da sua própria autoridade. Mas você tem que crer e saber esperar em Jesus, não é esperar fazendo besteira. Tem pessoas que são tipo Abraão e a Sara. Deus não dá um filho, vamos fazer uma solução aqui. Deus permite, mas Deus não concorda. Porque eles arranjaram um problema maior para eles. Então, pensemos, por que arranjar problemas?
Se é só esperar. Jesus diz para Jairo, Jairo, espera, tem paciência, Jairo. Acredita, Jairo. Jesus não saiu correndo, desesperado, vamos lá, vamos ver se conseguimos salvar. Não, Jesus saiu andando tranquilamente. Como se eu tivesse dado a mão para Jairo. Vem, Jairo, vamos lá. Vamos dar uma força aí. Estou contigo. Se você pode compreender, entender que nada frustra os planos de Jesus, tem uma palavra de esperança aqui para o seu coração machucado, ferido, quebrantado pelas tragédias da vida. Nada está morto, apenas dorme. Enquanto a vida é esperança. Enquanto você estiver aqui nessa terra, saiba de uma coisa: Jesus tem a última palavra. E quando você partir daqui, lembre-se, Jesus tem a última palavra. Vinde, benditos do meu Pai. Jesus sempre tem a última palavra. Deus tem um plano maior, melhor, no meio da tragédia, mas só alguns vão ver. Nem todos vão ver, por incrível que pareça. A multidão podia ter visto, mas Jesus disse, só vai entrar Pedro, Tiago e João, papai e mamãe. O resto, rua. E Jesus está fazendo para muita gente: rua você que não crê, rua você que debocha, rua você não vai participar da grande festa. A vitória vai chegar, mas você não vai compartilhar com ninguém essa vitória, porque você não crê, você ri, você debocha, você zomba, você é incrédulo, é ímpio. Por isso tem muita gente dizendo, se eu vir alguma coisa acontecer, primeiro tem que crer para depois ver. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Foi a palavra de Jesus para Tomé. Você sabe? Agora você entende? E por último, creia que Jesus é quem tem a última palavra. Creia. Você já sabe. Você já entendeu. Agora você precisa de crer de todo o seu coração. O que diz aí? Uma vez mais juntos, para eu beber um pouquinho d'água. Amém. Gente, os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava na casa dele pensavam que a morte tinha decretado estado final. Última palavra, a morte chegou. Fim de linha. Acabou a história, causa perdida. O oxigênio não chegou a tempo, a criança morreu. Mas a morte também precisava de bater em retirada. Jesus chegou e disse para a morte, vá, show. Você imagina isso? Coloque-se lá, você é pai. Coloque-se lá, você é mãe. E você olha a sua menina, o seu menino. Imagina isso agora. Coloca lá um menino na cama. As notícias são verdadeiras. Ela está morta mesmo, gente. Os camaradas que levaram a notícia para Jairo falaram que ela estava morta. E quando ela chegou, a criança estava deitada na cama morta. Papai e mamãe entram e veem a criança morta. A criança não está pulando feliz. Oi, papai e mamãe, eu estou aqui, estou bem. Não. A criança está deitada. Quando Jesus chega, todo mundo começa a rir quando ele diz: a criança não está morta, ela dorme. Jesus já tinha dito isso para os discípulos, quando falou fugiu o nome agora. Olha como é que é o branco, né? E não é no cabelo. Lázaro.
Lázaro dorme. Ah, então se dorme? Jesus disse, não, gente, ele não dorme, está morto. Mas é uma expressão que Jesus usa. Não está morto, dorme. Fica difícil para eles entender isso. Jesus repete novamente, criança não está morta, ela está dormindo. Jesus não está dizendo que ela não estava morta, está dizendo no sentido figurativo de que ela era um sono que iria ser acordado. Apesar de literalmente estar morta. Eles não sabiam que não se ri de Deus não se zomba. Tem gente rindo e zombando de Deus. E o riso, por vezes, é um riso de desesperança. Porque muita gente está diante da morte e está achando que é brincadeira. E está diante da vida e acha que a vida não vai terminar. É por isso que precisamos entender que somente uma palavra de autoridade, uma palavra de alguém que tem autoridade sobre tudo e todos, pode fazer mudar a história. Há uma voz daquele que é todo-poderoso, é onipotente. E diante dessa voz a morte se curva. E a morte tem que ir embora. Ela tem que deixar. Porque para Jesus não existe causa perdida. Tem muita gente que já desistiu de muita coisa. Não pode desistir, meu irmão, minha irmã. Continua lutando. Deus está vendo. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo tudo que está passando. Se Jesus deu vista aos cegos, se Jesus curou paralíticos, se Jesus andou sobre a água, se Jesus libertou até possessos, ressuscitou mortos, ele fez tudo isso durante a sua vida aqui na terra, não vai fazer conosco se nós chegarmos para ele e fizermos aquilo que Jairo fez, que é reconhecê-lo como Senhor. Crer, não tema, creia. Hoje Jesus dá vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, Jesus dá vida para você. Ele consegue, tem poder para arrancar as pessoas que estão escravas do pecado, do diabo, do império das trevas e transportá-los para o seu reino. Ele consegue pegar a pessoa mais desesperada dessa história e transformá-la na pessoa com mais esperança. Ele pegou a mulher samaritana, uma mulher que tinha muitos homens já na sua história, e transformou ela numa mulher digna. Quantas histórias nós podemos contar? Porque Jesus tem sempre a última palavra. Onde Jesus chega e fala, entra cura, libertação, entra vida e entra esperança. Ele quer trazer isso para nós, para você que nos assiste. Na presença de Jesus há plenitude e alegria. Há coisas que nós não entendemos agora, mas depois vamos passar a entender. Queridos irmãos e amigos, só Ele pode acalmar essas tempestades que têm chegado até nós. Só Ele pode aquietar o nosso coração. Nós temos que descansar nele. Nós nos agitamos por tudo e por nada. Qualquer coisa deixa a pessoa agitada. Uma palavra a pessoa já fica toda perturbada. Uma atitude impensada de alguém e a pessoa já acha que é o fim do mundo. Estamos todos à flor da pele. Vivemos um estado de ansiedade generalizado. Para quê? Calma. Acalma o coração, acalma a alma. Jesus traz esperança no meio do desespero. Por isso, creia que Jesus é quem tem a última palavra. Em toda a sua vida.
toda a sua vida. Desde que você nasceu até a sua morte, Jesus sempre vai ter a última palavra. Não dê espaço para que o inimigo crie desesperança, medo, ansiedade no seu coração. Martinho Lutero, creio eu que foi ele que disse que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós temos como impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Nós não podemos impedir que o diabo, o nosso adversário, que anda ao nosso redor, lança as suas setas, lança os seus medos, as suas ansiedades sobre nós. Nós não podemos impedir isso, mas nós podemos resistir. E diz lá claramente, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir aos pensamentos negativos. Resistir às palavras de derrota. Desistir às palavras que trazem baixa possibilidade de você ser alguém nessa história. Deus tem a última palavra. Conclusão. Essa é a parte melhor, né? Qual é a tragédia da sua vida hoje? O que tem trazido um tempo de sofrimento que parece não ter fim? Quais são as respostas que você deseja receber no meio da sua dor? Agora você entende aquilo que eu quis falar? Você compreende? Precisamos de saber que Jesus se importa com a nossa dor. Saiba disso. Entenda que nada, nem ninguém pode frustrar os planos de Jesus. Agora, creia que Jesus tem a última palavra. Qual é a tragédia que está na sua vida? Jesus se importa com a sua dor. Tem que saber. Tem que entender. E tem que crer. Não deixe que os outros roubem aquilo que é seu. Não deixe que os outros roubem a sua paz. Jesus disse, eu vim para que tenham paz e a tenham abundância, mas vocês vão ter nesse mundo tribulações, vão ter problemas, mas tenham bom ânimo. Creiam em mim, confiem em mim. No final eu vou determinar. No final eu vou dar a última palavra. Não é você que vai determinar, é Jesus quem vai determinar. Não fique dizendo eu determino, que você não determina coisa nenhuma. Você não consegue nem determinar aquilo que vai acontecer daqui para alguns segundos. Mas Jesus é quem vai determinar a sua vitória. A resposta é simples, Ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Porque não é do jeito que a gente quer que a coisa é boa, é do jeito que Deus nos leva. E Jairo ficou frustrado. O que Jesus está fazendo com essa mulher? Ela já está curada, minha filha está morrendo. Por que ele parou para falar com ela? Já está curada mesmo, gente. Não era isso que a gente ia dizer? Foi o que eu pensei. Eu me coloquei lá no meio da história, no meio da multidão. Eu disse, eu vou fazer parte da multidão. O que eu vou pensar? Jesus, vamos embora. Vamos buscar um burrito, vamos buscar uma carroça, vamos correndo, Jesus. A gente está cheio de pressa. E Jesus está dizendo assim, aprendam a confiar. Aprendam a descansar. Não é quem corre que chega primeiro. Não é dos fortes que a batalha é ganha, mas é daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que não fazem as coisas com a própria cabeça. Eu sei, eu faço do meu jeito, então faz do seu jeito, mas depois não reclama. Semeia e depois colhe, mas depois não reclama. Porque está cheio de coisas aí nesse mundo que a pessoa depois fica reclamando. O que é que eu fiz para merecer isso? Primeiro, semeou. Segundo, você semeou do seu jeito. Então agora a lei da colheita é do mesmo jeito. Você semeou, agora colha. E colha de boca fechada para não vir coisa pior. Porque tem gente que reclama tanto que a gente dá vontade de dizer assim, tem que vir coisa pior, porque essa pessoa não aprendeu até agora. É por isso que esse mundo anda dessa forma.
A pessoa não se reverencia, não se curva diante de Deus e diz: Senhor, Tu és soberano, Tu és Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do mal que fiz, eu me arrependo, eu peço perdão. Não, ainda fica procurando quem pode acusar. Eu estou assim por causa da sociedade, né? Hoje tem uma questão muito interessante. Por que temos problemas sociais? É culpa da sociedade. O mendigo está na rua, culpa da sociedade. A criança está na rua, culpa da sociedade. O drogado está na rua, culpa da sociedade. O bandido está na rua, culpa da sociedade. Uma ova é da sem-vergonhice das pessoas. Hoje vivemos uma sem-vergonhice terrível. As pessoas não assumem a responsabilidade. E precisamos entender que para mudar a nossa história, nós temos que mudar o nosso comportamento. Não podemos continuar seguindo da mesma forma, querendo ter resultados diferentes. Continua semeando errado para colher certo. Jesus não vai fazer, não adianta nem orar. Eu vou dizer para você, orar para repetir as mesmas coisas, vai estar perdendo seu tempo. A única coisa que eu preciso fazer é me arrepender, confessar, abandonar e começar a fazer do jeito de Jesus. É a única coisa que eu preciso fazer. Um coração contrito e arrependido, Deus não desampara. Por isso, irmãos, aqui temos a história desse homem, dessa mulher, que eles viram a sua filhinha sendo levantada. Jesus toma pela mão e diz: levanta-te, menina. E a menina se levanta, tem 12 anos, fica pulando, abraçando papai e mamãe. Todo mundo fica atônito, todo mundo fica espantado, mas ninguém viu o milagre, a não ser papai e mamãe, porque os outros riram. Você vai ver, Jesus vai trazer solução para a sua vida, e os outros que estão rindo, eles não vão ter participação disso. Não vão. Não fique triste, porque Jesus também não ficou triste dos outros não participarem. A gente às vezes quer ser melhor que Jesus, né? Você, coitadinho, deixa entrar. Essa pessoa é boazinha. Jesus disse: rua! Papai e mamãe só. Tem coisas na sua vida que é só você e Deus. Rua os outros. Ponha para a rua os outros. Não deixe ninguém entrar na sua vida dando palpite, dando opinião, dando aquilo que eles não têm para dar. Por isso você já sabe, quando alguém vem falar alguma coisa comigo que eu não posso acrescentar, eu digo: isso é fofoca ou é a sua língua que está coçando? Não posso fazer nada. Tem gente que adora uma fofoca, meter na vida dos outros, falar da vida dos outros. Jesus mostra aqui claramente que Ele age na vida daqueles que têm um coração que temem-no. Aquele homem temeu, aquele homem creu, aquele homem aceitou e ele recebeu a sua filha de volta. Jesus está dizendo: você vai receber a sua bênção de volta. Saiba esperar. Feche a sua boca para o mundo, abra o seu coração para Jesus. O que adianta? É para Ele que nós temos que correr. Um grupinho pequeno de pessoas para orar por você. Reduza o seu grupinho e se lance nos braços do Pai. Fuja da multidão. Enquanto vivemos neste mundo, estamos sujeitos a tragédias. Porém, se a nossa vida está escondida em Jesus, não há o que temer. Não precisamos ficar desesperados, pois a sua vara e o seu cajado nos consolam. Lembre-se, tanto a vara como o cajado, tá? Só para lembrar, saiba que Jesus se importa. Entenda que nada pode frustrar e creia que Jesus é quem tem a última palavra. Não há salvação em nenhum outro. Não há resolução do problema em nenhum outro. Não há ninguém que possa entender melhor você do que Ele. Ele sabe tudo e tem tudo já preparado. E Ele vai trazer providência em cada ato, em cada momento da sua história. E quando você vir, as peças vão sendo movidas e Deus traz a vitória para a sua vida. Deus traz salvação para a sua casa, Deus traz salvação para os seus filhos, Deus traz salvação para o seu marido, Deus traz salvação para a sua esposa. Mas aprenda
a entender, ou melhor, saiba e entenda e creia, para poder ter. É nenhum outro, debaixo do céu, nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, porque Ele, eu amo esse versículo, Ele é o caminho, gente, não existe outro caminho. Se apresentarem outro caminho para você, sai fora. Ele é a única verdade, se tentarem arranjar uma outra verdade para você, sai fora. E a única vida, porque se apresentarem outra vida para você, é mentira. Porque Ele disse claramente, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você quer ir ao Pai? Através de Jesus. Vai até Jesus, que Ele te leva ao Pai. E quando você estiver com o Pai, saiba que você está com Jesus e está com o Espírito Santo. Porque eu e o Pai somos um. Foi Ele que falou isso. Querido Deus, graças te damos por essa noite, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa história, o Senhor faz. O Senhor nos deu a oportunidade de ver através da vida desse homem, como o Senhor realmente age na história. O Senhor tem um carinho, uma intensidade profunda de amor por aqueles que sofrem. O Senhor quer que a gente saiba claramente que não há ninguém à face da terra que tenha tanto amor e carinho por nós quanto o Senhor. E o Senhor deseja profundamente que nós entendamos que nada pode frustrar os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Aquilo que o Senhor começou em nossa vida, o Senhor vai concluir até o fim. O Senhor não vai ser frustrado nunca. O Pai, faz-nos entender isso e que isso fique gravado na nossa mente e no nosso coração. E que nós possamos crer que Jesus é que tem a última palavra. Não é médico, não é advogado, não é lei, não é nada. Nós vemos que os homens são corruptos e corrompidos e passíveis de corrupção, mas o Senhor pode inverter tudo para a glória do seu nome, porque o Senhor tem o poder no céu e na terra. E por isso o teu filho nos ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Pai de amor, sela essa palavra nos nossos corações e que nós possamos sair daqui com a certeza de que nada nem ninguém pode nos roubar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu creio que a mensagem que já estava preparada não foi preparada. Ela não veio com endereço, ela já estava preparada. O endereço é o Espírito Santo que manda. Como é que ela chegou ao seu coração? Como é que ela chegou até você? Como é que Deus endereçou? Tem um último versículo que eu quero dizer para você. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus falou com você, abra seu coração para Jesus. Se Deus está mostrando algo para você, entregue para Jesus. Ele é o único que tem todo o conhecimento da sua história. Melhor que você mesmo. Não vai ter analista que possa analisar melhor você do que o Senhor Jesus, porque Ele é o autor, consumador da sua história, da sua fé, da sua salvação. Creia em nome de Jesus.